E nessa passagem aqui, quando de Juízes 3, quando a esposa de Manoá estava no campo, esse texto também é uma teofania, que a palavra em si significa manifestação visível de Deus. E essa mulher, então, ela foi objeto da graça de Deus. O próprio Deus apareceu a ela. E Deus disse a ela assim, olha, você terá um filho e você não poderá, vou falar depois do voto de Sansão, tudo, mas você não vai poder dar bebida forte, não vai poder beber alimento vindo da uva, assim por diante. E então ela encontrou graça aos olhos de Deus. Como nós podemos aplicar esse ponto? É que Cristo, ele sabe sobre o sofrimento humano. Aliás, o próprio Cristo, em sua vida, ele experimentou os sofrimentos da humanidade. Todo ser humano, assim como diz uma passagem no livro de Jó, que diz que todo ser humano ele nasce praticamente certo de que vai sofrer algum período da vida. Todos nós sofremos, de alguma maneira. E o próprio Cristo, ele sabe dos nossos sofrimentos e ele experimentou os nossos sofrimentos ao se encarnar. E ele experimentou o sofrimento maior ao morrer pelos nossos pecados, porque ele sofreu todo aquele processo. Ele foi açoitado, ele foi julgado injustamente, por causa de inveja ali do Sinédrio, sofreu injustiça, sofreu inveja, e então ele sabe o que é sofrimento. Cristo, ele se preocupa com a gente, ele se preocupa com a sua doença, ele se preocupa se você estiver passando por alguma ansiedade, alguma depressão, ele se preocupa. O Espírito Santo, ele está ali com você, ajudando você a enfrentar, porque o texto diz, a Bíblia diz que um dos papéis do Espírito é ser consolador, então ele está com a gente, nos consolando, nos dando forças. O próprio Cristo está com a gente no momento de sofrimento. O próprio Cristo está com a gente numa crise familiar, numa injustiça no trabalho. Ele se identifica com o sofrimento, assim como ele se identificou com os sofrimentos daquela mulher, mãe de Sansão. Amém? E Deus, ele é tão bom que ela não teve somente Sansão. Daí vocês podem perguntar, mas o texto diz que ela ficou grávida de Sansão. Juízes 16 fala que quando Sansão morreu, os seus irmãos, o texto está no plural, ou seja, ela teve outros filhos. Então Deus, ele abençoou ela completamente. Ela não ficou somente com um filho, ela teve muitos outros. O texto não diz se ela teve 2, 3, 4, 5, 7, 12, mas ela teve vários filhos. Deus abençoou ela completamente. Amém? Então Deus está com quem sofre. O segundo texto, a segunda lição, é não negligencie o seu compromisso com Deus. Aqui eu trouxe algumas passagens. A primeira está em Juízes 14:1, que diz assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para ser minha esposa. Em Juízes 14:8, o texto vai dizer: algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. E Juízes 16:1 vai falar: certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Bom, nós precisamos entender aqui que Sansão ele foi cometendo uma série de erros e pecados. Em relação ao primeiro versículo que eu li, de Sansão casar-se com uma mulher filisteia, vai ter algumas passagens do Antigo Testamento em que Deus ele proibiu que os filhos de Israel, ou seja, os hebreus, eles se casassem com os outros povos. Quando Deus proibiu isso, essas passagens se encontram em Êxodo 34:16, Deuteronômio 7:3 e outras passagens. Não é que Deus ali ele estava dizendo que os hebreus eles eram superiores aos outros povos, pois essa não foi a missão de Deus ao escolher os judeus no Antigo Testamento. Deus ele estava fazendo isso para que esses povos pagãos religiosamente não influenciassem o povo de Israel. Aquela questão do julgo desigual, que às vezes a pessoa não é crente, daí entra um relacionamento, uma pessoa crente no relacionamento com um descrente, daí sai da igreja. É isso que Deus estava preocupado aqui.
E Sansão, então, ele ignorou completamente essa passagem que ele conhecia, essas passagens. Os próprios pais dele foram contra esse relacionamento, e Sansão, então, ele acabou desobedecendo a palavra de Deus. Sansão também desobedeceu a palavra de Deus ao ele matar, por exemplo, pegar enxame, matar o leão e depois pegar o enxame, o mel ali do enxame de abelhas. Por que ele desobedeceu? Porque Sansão, ele era um nazireu. O nazireu significa separado. Sansão, Deus havia falado para a mãe de Sansão que ele teria que ser nazireu até o fim da vida dele, ou seja, separado para servir a Deus até o final da vida. E um dos símbolos dessa separação era que não poderia beber bebida alcoólica, não poderia tocar em coisas mortas, pessoas mortas, animais mortos. E Sansão, ignorando esse voto, só lembrar que aqui não é que é proibido, por exemplo, não sei se alguém trabalha aqui na área de legista, coisa do tipo, tocar em morto. Tá? Aqui o texto está falando que aqui era apenas um sinal na época de um voto a Deus, de uma devoção a Deus. Hoje pode tocar em morto normal. Mas assim, gente, Sansão, então, o voto em número 6 vai falar do voto do Nazirão, então não podia fazer essas coisas. E ele ignorou esse voto. E para piorar, uma série de pecados, Sansão foi lá, então ele se casou com uma mulher pagã, desobedeceu o voto de Nazireu dele, e agora, para piorar, ele vai se envolver em prostituição. O texto vai dizer que ele foi a Gate e se deitou ali, passou a noite com uma prostituta. Um cara, presta atenção, um cara que foi consagrado a Deus, que Deus abençoou, o próprio Deus interviu no nascimento dele, agora estava se envolvendo em prostituição. O que nós podemos deduzir disso? Como nós podemos aplicar? Nós podemos aplicar que nós não devemos desprezar a vida espiritual para seguir os desejos pecaminosos do coração. Como assim? É deixar de seguir a palavra de Deus e dar ouvidos, por exemplo, à paixão sensual. Está lá na rede social, de repente recebe um contato de uma pessoa do sexo oposto, se um homem recebe de uma mulher de um homem, e desprezar a palavra de Deus e começar a entrar na conversa e depois vai lá e está envolvida no relacionamento com a pessoa, desprezando a palavra de Deus.